Cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Eu sou a Rafa. Eu sou o Igor. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Marcos. Hoje vamos falar sobre o perigo de uma história única, obra da escritora Chimamanda. E a cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Quem é Chimamanda? Uma escritora nigeriana, Onde é que fica a Nigéria? na África. Sobre o que é o texto Os Perigos de uma História Única. Sobre as consequências que pode trazer contar só um lado de uma história. Como assim a gente contar um lado só de uma história? É contar apenas uma parte que pode prejudicar aquela coisa que tu tá contando a história, ou aquela pessoa, e que pode te beneficiar, talvez. E aí, assim, esse texto da Chimamanda é de uma fala dela, né? Quais são os principais pontos dessa fala dela? Um dos principais pontos são que ela disse que muitas histórias importam e que histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar, podem ser usadas para destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. O que significa expropriar? Tirar. E como é que uma história, então, ela pode tirar a dignidade do povo? Contando o lado negativo sobre esses povos e fazendo especulações, fazendo as pessoas acreditarem também que é tudo de ruim esse povo. O que é uma história única? Um lado só de uma história. Como assim o lado só, gente? E aí, geralmente, esse lado contado da parte de quem? Quem conta, geralmente, histórias? Essas histórias que a Xamã tá falando. As pessoas de fora, porque elas não têm a experiência daquele lugar, daquela coisa, daquela pessoa. Então elas acabam falando o que elas acham que sabem. Por que é perigoso contar apenas uma história sobre um lugar ou um grupo de pessoas? Porque contar só um lado de uma história pode causar estereótipos e pode fazer com que pessoas que não entendem muito disso acreditar só nesse lado, fazendo com que grande parte da história seja esquecida. Quais são alguns exemplos de histórias únicas que Chimamanda relata? A história do Feed. Como é que é a história do filho? Tinha um garoto que trabalhava na casa da Chimamanda, que ele e a família dele eram muito pobres, e daí eu me lembro a Chimamanda e a mãe dela vão na casa dos pais do Feed e depois descobrem muitos cestos. A Chimamanda também cita no texto que ela já viajou para os Estados Unidos para estudar e ela tinha uma amiga que achava que na África só tinha pobreza, fome e miséria, mas não é bem assim. Como as histórias únicas podem levar a estereótipos e preconceitos? Seria falando de um lado só de uma pessoa, de um lugar. Tipo, falando coisas ruins, postando em jornais, na internet, falando coisas ruins do lugar ou da pessoa. E assim, as pessoas que acessaram essa informação vão começar a pensar dessa coisa algo mais negativo e não vão estar tendo total conhecimento daquilo. E alguma pessoa pode ter um estereótipo preconceituoso sobre algum lugar e contar para alguém que não tem muito conhecimento sobre aquele lugar. E essa pessoa pode acreditar que essa é a única verdade e pode acabar reproduzindo, fazendo com que mais pessoas também acreditem nisso. Alguém sabe dar um tipo de exemplo, assim, que a gente pode citar sobre essa questão de criação de estereótipos e preconceitos a partir de uma história única? Posso falar do negócio lá do Camboja? Uma vez no Camboja, ano passado, a gente estudamos sobre como era Bom Jesus ano passado, que na verdade não era Bom Jesus, era Mato de Sampaio. E daí tinha uns jornais que um cara apresentou pra gente que falava que menina de 9 anos grávida do 3º filho, crianças não vão pra escola porque estão nas biqueiras fumando, bebendo. Só que isso não era verdade. E da mesma forma, né, quando a gente estuda sobre a história da África, o que geralmente que a Chimamanda traz para nós, que a televisão, a internet mostra sobre a África?
Lembra o que aconteceu quando a gente procurou no Google África, que mais apareceram principalmente? Fome. O que mais? Miséria. Seca. O que mais? Pobreza. Animais e fotos do mapa do África. continente africano. Eu mostrava tanta coisa. Fala de novo, fala de novo. A Chimamanda, ela nega que existe fome e miséria nesses lugares? Não, mas ela fala também que não existe só isso no lugar. Na África, no caso. Como podemos evitar contar apenas uma história sobre um lugar ou um grupo de pessoas? Fala, já falei. Ó, lembra que a Chimamanda fala que muitas histórias importam, né? Lembra que a Chimamanda fala que muitas histórias importam. Se várias histórias importam, então quando a gente for ler sobre alguma coisa, alguma notícia, a gente teria que procurar algo semelhante e ver o que a gente pode realmente confiar. Qual a importância de ouvir histórias de pessoas de diferentes origens? Que tu vai ter várias perspectivas dessa história, que tu vai ter vários lados pra tu questionar e tu vai ter várias opiniões diferentes. Lembra, gente, que no início do texto, a Chimamanda, ela começa falando... O que ela começa falando no início do texto? Ela conta a história dela, lembra? De quando ela era criança. Sim. O que ela falava? O que ela fazia quando ela era criança? Lia livros que eram só de personagens brancos de olhos azuis. E por que quem tinha escrito esses livros? Eram pessoas brancas da Europa. E aí depois, o que ela gostava de fazer? Escrever os próprios livros dela com os mesmos personagens. Exatamente. E quando ela escrevia os livros, que nem o Marcos falou, como eram esses personagens? Brancos de olhos azuis. E eles traduziam como a vida era no lugar em que ela nasceu, em que ela morava? Não. Não, né? E por que não? Como é que era o lugar onde ela vivia, onde ela morava? Porque não tinha neve como na Europa. Em vez de comer maçãs, como ela fala, eles comiam mangas. E o território deles era bem diferente. Como as histórias podem ser usadas para promover a justiça e a igualdade? É que histórias, dependendo de quem está contando elas ou quem está divulgando elas, podem ser boas ou ruins, mas se forem boas, podem compartilhar ideias positivas sobre algo ou algum lugar, e esse lugar pode ser discriminado, e a partir dessas ideias pode recuperar a dignidade desse lugar. O que é dignidade? É ter honra, respeito, Confiança. os outros te respeitarem e tu ter autoconfiança. E a cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Pessoal, agora chegou de novo a hora de a gente pensar em algumas dicas de filmes, de músicas, de série. Mas eu queria pensar em filmes que tem a ver com esse conteúdo dos perigos de uma história única. O que eu quero falar com isso? Que mostram outras histórias, outras possibilidades de contar uma história sobre um lugar ou sobre uma pessoa. Alguém dá uma dica para começar? O Homem-Aranha no Aranhaverso. Pantera Negra. Você sabe dizer mais ou menos por que cada um desses filmes tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Falar que o Homem-Aranha, o garoto que é o Homem-Aranha, ele é negro. Como é que geralmente o cinema mostra crianças que são negras, assim? Como é que aparece isso geralmente no cinema? Bandido. Como é que mostra o Homem-Aranha Miles Morales nesse filme? Normal? Sendo um herói, uma pessoa de valor. E o Pantera Negra? O que tem a ver isso de não mostra uma história única? Onde é que ele mora? África. No país fictício chamado... Wakanda. Tá. Forever. E a forma de como no filme mostra a África é a forma de como sempre se mostra no cinema? É que no filme do Pantera Negra mostraram a África com uma tecnologia muito avançada. É porque no cinema em geral só mostram a África como um lugar de desgraça, e na Marvel, no Pantera Negra, mostraram a África um lugar muito bom, tipo, porque tem uma tecnologia muito avançada, tem heróis lá. E a cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa.
Então, é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa. Repetidamente, e será o que ele se Todas essas histórias fazem de mim quem eu sou, mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A história única cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a história única. A consequência de uma única história é essa. Ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Um abraço E e até até a a Próxima! Cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada.